bem-vindos à Revista Fora. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu tô aqui, meus amigos, para falar com vocês sobre uma situação extremamente interessante envolvendo Jair Messias Bolsonaro. Da semana passada para cá, a gente já mostrou que a situação do Bolsonaro, que já era muito grave, se deteriorou ainda mais. Tanto que a gente está vendo toda a movimentação dele, indo para o hospital, tentando já cavar ali a possibilidade de cumprimento de uma prisão domiciliar após a condenação. Lembre vocês, o julgamento do Bolsonaro está marcado para ter início, junto com os demais membros ali do chamado núcleo crucial, a partir do dia 2 de setembro. É provável que já no dia 12 de setembro a gente já tenha a condenação do Bolsonaro confirmada ali e que os recursos sejam exauridos ainda entre o mês de setembro e outubro. Mas tem uma situação importante aqui. Por quê? Na semana passada eu trouxe aqui para vocês um material dizendo que a polícia encontrou, ainda no ano passado, junto com o ex-assessor do Walter Souza Braga Neto, Flávio Peregrino, anotações em que ele confessava ali que Bolsonaro sempre quis ficar no poder, mesmo sabendo que ele teria perdido a eleição em 2022 e que os militares basicamente tentaram viabilizar aquilo para agradar o Bolsonaro de alguma maneira. E que inclusive o Flávio Peregrino, assim como outros militares, estavam revoltados com o Bolsonaro porque estavam se sentindo ali abandonados, né, pelo Bolsonaro e não estavam gostando daquela tese encabeçada pelo Bolsonaro de que a culpa de tudo era dos militares, que aconteceria um golpe dentro do golpe, que o Braga Neto que estaria por trás ali do golpe, que o Bolsonaro não teria nada a ver e que se aquele golpe realmente acontecesse, o Bolsonaro também seria a vítima e não o responsável por encabeçar aquele golpe. Pois bem, não é o que a Polícia Federal entende pela materialidade que se tem e não é também o que aqueles indivíduos do entorno do Bolsonaro têm ajudado a confirmar. A gente já viu que dos últimos 30 dias para cá, por exemplo, o Mário Fernandes confessou a criação do plano Punhal Verde e Amarelo, pensou e escreveu, né, como ele fala, não, são meros pensamentos digitalizados. Eu pensei e digitalizei, mas não levei isso para ninguém. A polícia não engole esse migué. Por que não engole esse migué, Carlito? Porque a polícia descobriu, como eu já citei aqui em algumas oportunidades também, para quem não sabe, migué é conversa mole, tá? Aqui no Nordeste a gente utiliza isso, né? Migué, garoba. Então, quando alguém é garobeiro ou miguezeiro, ele é mentiroso, falador, né? Omite a verdade, distorce as coisas. Então, a polícia não engoliu esse migué, encabeçada ali pelo Mário Fernandes. Por quê? Porque se descobriu que a impressora imprimiu 3 cópias do plano Punhal Verde e Amarelo e que 40 minutos aproximadamente após a impressão do documento, o Mário Fernandes saiu do Palácio do Planalto e foi encontrar com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. E ali tem outros materiais também que a polícia encontrou que conectam os pontos e que confirmam que, na verdade, o Mário Fernandes foi encontrar com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada para apresentar o Punhal Verde e Amarelo, a operação que mataria Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Depois a gente também viu Marcelo Câmara, recentemente, confirmando que ele monitorou o ministro Alexandre de Moraes a mando do Bolsonaro. Até então ele negava isso, né? Dizia que não tinha recebido ordem diretamente do Bolsonaro, que outra pessoa teria pedido, né? Mauro Cid, ou até em alguns momentos negando que ele teria feito monitoramento, ou dizendo que teria feito por outro motivo. Agora ele confessou alguns dias atrás que o monitoramento foi feito a pedido direto do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mais recentemente a gente teve o Flávio Peregrino confirmando que o Bolsonaro queria se manter no poder mesmo com a derrota. E aí agora, meus amigos, saiu um material muito importante na coluna do Lauro Jardim, no último final de semana, acho que no domingo, se não me falha a memória, que trazia o seguinte, ó, as provas de que Bolsonaro ignorava intencionalmente restrições de Moraes. Já foram extraídos e analisados pela Polícia Federal os dados dos 2 celulares de Jair Bolsonaro apreendidos nos últimos 30 dias. Um na operação que foi obrigado a botar a tornozeleira eletrônica e o outro no dia da decretação de sua prisão domiciliar. Há várias revelações no material. Uma delas é que fica patente que Bolsonaro desrespeitava as medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes de forma consciente, ou seja, de forma intencional, de forma dolosa. Ultrapassava intencionalmente os limites estabelecidos. Por que que isto é importante, Carlito? E por que que você está citando isso? Porque eu já mostrei aqui na Revista Fora em algumas oportunidades, tanto nas minhas análises aqui que eu faço de segunda a sexta às 16 horas no Carlito Neto na Fórum, quanto nas minhas participações no Fórum 11h30 às quartas-feiras, que quando se for fazer o cálculo da pena do Bolsonaro, que a gente chama dentro do direito de dosimetria da pena, vai se levar em consideração tudo isso aqui
para aumentar a pena do Bolsonaro. Por quê, Carlito? Quando se faz o cálculo da dosimetria da pena, o magistrado não olha assim para o caso e faz assim, deixa eu ver aqui. Esse caso aqui a pena mínima é 4 anos, a máxima é 12, eu vou dar 6. Nesse outro aqui a pena mínima é 4, a máxima é 8, eu vou dar 5. Não é assim que funciona. Existe um cálculo para isso que a gente chama de dosimetria da pena, que geralmente é dividida em 3 fases, até chegar à última fase, que é a pena real que será aplicada ao indivíduo. E neste momento, a gente entende que, por exemplo, circunstâncias agravantes aumentam a pena e circunstâncias atenuantes diminuem a pena, em tese. Em via de regra no direito, uma situação atenuante e um agravante geralmente se anula, né? Se eu tenho uma situação que pode aumentar a pena e uma situação que pode diminuir a pena, em geral ela se anula, nem aumenta nem diminui. Só que no caso do Bolsonaro, são tantas situações agravantes, meus amigos, que como eu tenho citado aqui em várias oportunidades, na minha análise, o Bolsonaro pegará uma pena mínima de 28 anos e uma máxima ali entre 35 e 43. Né? Eu não acredito que ele pegará uma pena inferior a 35 anos como pena máxima. O próprio Kaká, inclusive, com um advogado respeitadíssimo, que inclusive participa sempre aqui na Revista Fórum com a gente de algumas análises, já trouxe ali que no cálculo dele, a pena mínima que o Bolsonaro deverá pegar é de 30 anos e ele acredita que a máxima também entre 38 e 40, 35 e 40 anos aproximadamente, é o cálculo que eu venho citando também aqui há alguns meses. Eu não acredito que ele pegará uma pena menor que isso. Lembrando, pena não quer dizer que ele vai ficar 30 anos preso, 40 anos preso. O Bolsonaro, né, já tem idade, né? Infelizmente os canalhas, os fascistas, os bandidos, os genocidas também ficam velhos, né? Tem problema de saúde, muita gente está questionando se ele vai cumprir a prisão em regime domiciliar. E aí eu preciso lembrar vocês que depende. Pelo que está acontecendo hoje, ele cumpriria a pena no regime fechado, claro, com atenção médica, com saída para ir ao médico para cuidar da saúde, porque ele tem um problema de saúde, isso é um fato. Mas, diferente do que muita gente está vendendo por aí, que não, Bolsonaro não tem condição de cumprir a pena no sistema fechado, porque ele tem vários problemas de saúde, eu discordo, não acredito que seria algo automático não, e eu tenho citado aqui com frequência o caso do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, por exemplo, mesmo com situação debilitária de saúde, com idade avançada, cumpriu ali a sua pena no regime fechado, se não me engano, há pouco tempo, se não me falha a memória que ele teve ali, um cumprimento alternativo de pena. Eu nem lembro se teve aprovado ou não, não vou mentir para vocês agora que eu não me recordo, mas ele ficou preso por muito tempo, tendo evidentemente os cuidados médicos, era atendido quando precisava, saía do hospital do sistema carcerário para o hospital quando precisava, e eu acho pouco provável que o Bolsonaro irá cumprir a prisão em regime domiciliar. Basta lembrar que, alguns dias atrás, o tenente-coronel Zuco, né, publicou nas redes sociais que estava indo fazer uma visita ao Bolsonaro e nessa visita estava levando ali, além de um gorozinho supostamente, estaria levando também uma picanha para assar na casa do Bolsonaro. Né? A Michelle Bolsonaro, percebendo que aquilo poderia dar merda pro marido, foi para as redes sociais, negou a informação, disse que não era verdade, que o Zuco teve lá para fazer churrasco, que o churrasco não foi feito, que a informação não era verdadeira, e a justiça está de olho em tudo isso. Então, quando sai essa informação de que a Polícia Federal encontrou mais material comprovando que o Bolsonaro descumpria intencionalmente as restrições, isso complica a já complicada situação dele. Eu sei que parece meio pleonasmo isso, mas é verdade. Porque na hora de levar em consideração a dosimetria da pena, além de se levar em consideração tudo isso, vai se levar em consideração a tentativa de obstrução de justiça que está sendo feita pelo Bolsonaro, custeando o Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos da América, a tentativa de ataque à soberania nacional, a tentativa de ataque à democracia brasileira, a tentativa de coação no curso do processo. Por isso que eu acredito que as penas serão elevadas ao máximo. Já tem pessoas, inclusive, ao máximo que eu falo dentro do que é possível, né? Eu acredito que ele pegaria ali no máximo ali entre 35 e 40 anos de prisão. Não acredito que ele pegará os 43 anos fechados. Acho que ele vai pegar um pouquinho menos que isso. Pelo menos é o meu cálculo aqui, inicialmente. Mas já tem gente no entorno do bolsonarismo dizendo que ele está em depressão, que ele está muito triste, que não aceita a possibilidade de ser preso, porque ele não preparou-se para isso, que não imaginava que seria assim, que não sabia que o resultado seria esse, que ele sempre imaginou que conseguiria contornar. E não vai conseguir contornar. Você vai para o chilindró, Bolsonaro.
Você vai ficar lá meditando pelas 700 mil vidas que você matou por ação ou omissão, direta ou indiretamente. Você vai refletir sobre os ataques que você cometeu contra a democracia brasileira, que se você tivesse sido freado lá no final da década de 90, naquela entrevista que você falou que fuzilaria o Fernando Henrique Cardoso, que você falou que daria golpe no mesmo dia se você fosse eleito presidente da República, que você dizia que democracia não resolveria nada, que você disse que sonegava todo tipo de imposto mesmo, que você sonegava tudo, não teríamos chegado a esse nível. O problema é que no caso específico do Bolsonaro, o Brasil foi muito leniente e neste momento eu acho até que a justiça está, de certo modo, sendo até complacente demais, respeitando de forma exagerada os direitos que o Bolsonaro tem. Por quê? Porque ele tem direitos, mas ele também tem deveres a cumprir. E a gente tem visto ali que para evitar que a extrema-direita crie algumas narrativas, o STF decidiu seguir uma postura que eu até discordo. Por quê? Porque não se deve seguir postura imaginando que a gente vai seguir essa postura para evitar que se crie uma narrativa que ele foi perseguido. Se vocês fizeram isso, já estão errados, porque eles vão criar a narrativa, como já estão criando a narrativa. Eles não estão apegados à realidade. Eles estão apegados ao fato de que, para que a extrema-direita continue existindo em alguns lugares do mundo, esta narrativa precisa ser criada e fortalecida. Mas aqui no Brasil, a lei funciona e Bolsonaro será punido, será preso e muito em breve a gente vai estar comemorando. Lembrando, inclusive, que eu nem bebo. Vão fazer agora em novembro 4 anos que eu não bebo. Mas eu ganhei no ano passado da revista Fórum 2 vinhos aqui que são guardados na geladeira para no dia que sair a condenação do Bolsonaro eu abrir o vinhozinho, tomar ali meu copinho de vinho, ó, bem gostoso, para comemorar a prisão desse canalha que foi responsável, como eu disse para vocês, por tentar levar o Brasil para uma ditadura militar, por matar, por ação ou omissão, cerca de 700 mil pessoas, entre estas 700 mil pessoas, um dos meus melhores amigos e o meu avô. A hora de você pagar tá chegando, Bolsonaro. Grande abraço, deixa aqui o seu comentário e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!